Olá, meus irmãos, a paz de Jesus ao seu coração. Estamos de volta aqui depois de alguns dias parados, né? Devido à correria, outras atividades. Estamos de volta aqui no nosso estudo bíblico, fazendo o livro do Êxodo, capítulo 36. Hoje, Êxodo, capítulo 36. Vamos caminhando aqui. Temos aí apenas 5 capítulos para concluir o nosso livro do Êxodo, né? E aqui a gente vai caminhando com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos juntos, pega a tua Bíblia, retomando a tua caneta, e vamos fazer o estudo bíblico do livro do Êxodo, capítulo 36. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, a construção e o erguimento do santuário. Versículo 30 do capítulo 36, do capítulo 35, que é a continuidade. Moisés disse aos israelitas: Vede, Yahvé chamou a Bezaleel por seu nome, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento e conhecimento, para toda espécie de trabalho. Veja, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá o seu Espírito, a sua graça, a sua sabedoria, o entendimento, o conhecimento para toda espécie de trabalho. Então, nós pedimos a Ele. Então, naquilo que nós fazemos, seja um dom espiritual, mas também seja um dom material. O nosso trabalho é compor, cantar, rezar, ser médico, dentista, advogado, professor, empresário, econômico, contabilidade, etc. Então a gente pede a Deus a orarmos os seus dons, as suas graças, e Ele nos capacita. Assim Deus deu a Bezaleel. Então você pode dizer: Senhor, assim como deste a Bezaleel todo conhecimento, sabedoria, dai a mim também. Dai a mim também. E ele continua: para elaborar desenhos, trabalhar o ouro, a prata e o bronze, lapidar as pedras de engastes, para trabalhar a madeira e para realizar toda espécie de trabalho artístico. Também lhe dispôs o coração a ele e ao Oliabe, filho de Aquisemeque, da tribo de Dan, para ensinar aos outros. Então, ao mesmo tempo que ele capacitou com a sabedoria, também instigou o seu coração para que pudesse ensinar. Encheu-lhes o coração de sabedoria para executar toda espécie de trabalho, para entalhar, para desenhar, para recamar a púrpura violeta e escarlate, o carmesim, o linho fino, e para tecer hábeis em toda espécie de trabalhos e desenhos de projetos. Então, aí vem o capítulo 36 que nós entramos agora. Bezaleel e Oliabe, todos os homens de coração sábio, nos quais Yahvé havia depositado sabedoria e entendimento, para executar com perícia toda espécie de trabalhos para o culto do santuário. Farão tudo de acordo com o que Yahvé ordenou. Então, algo muito concreto. Nós chegamos a concluir isso no vídeo anterior. E agora, nós vamos adentrar aqui de forma muito forte, no versículo 2, capítulo 36. Moisés chamou, pois, a Bezaleel e Oliabe, ou seja, 2 homens instruídos por Deus, escolhidos por Deus, cheios de sabedoria e de conhecimento, capazes de realizar e liderar, né, a construção do templo. E todos os homens hábeis, aos quais Yahvé havia dado sabedoria, a todos cujo coração os impelia a entregar-se à realização de algum trabalho. Como é que está o seu coração? O seu coração tem se entregado a realizar o trabalho, né, da santidade, ao trabalho de ser um bom trabalhador no teu escritório? Se você não ama o que você faz, peça ao Senhor a graça de ter um coração que o impele a entregar-se na realização do trabalho com plenitude. Eles receberam na presença de Moisés todas as oferendas que os israelitas haviam trazido,
para a realização das obras da construção do santuário. Contudo, os israelitas continuavam trazendo espontaneamente suas ofertas todas as manhãs. Todos os peritos que realizavam os trabalhos do santuário, interrompendo cada um a tarefa que estava fazendo, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que se fizesse. Então, ordenou Moisés, e a sua ordem foi proclamada no acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para ofertar no santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, pois já havia material suficiente para realizar todas as obras e ainda sobrava. Então aqui, um sentimento de gratidão, de abundância. O povo é generoso. O povo é generoso. Isso é muito bom perceber isso. A entrega da coleta. E ao mesmo tempo, o desapego, né? A generosidade de quem estava trabalhando, de quem estava à frente do serviço. Por quê? Porque eles não ficaram ali querendo as coisas. Não, traz mais, que sobra para nós. Não, pegamos o suficiente, o que basta para realizar as coisas. Isso é importante. Ficar com o que é necessário para realizar os trabalhos da igreja, para realizar os empreendimentos, etc, etc, etc. Versículo 8. Os artistas mais habilidosos dentre todos os que trabalhavam na obra fizeram a habitação. Ele fez uma obra de arte com 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, com figuras de querubins. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados, uma única medida para todas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fez laçadas de púrpura violeta na franja da primeira cortina, que estava na extremidade do conjunto. Fez o mesmo na franja da cortina que terminava o segundo conjunto. Fez 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina do segundo conjunto, correspondendo às laçadas entre si. Fez também 50 colchetes de ouro, com os quais prendeu as cortinas uma à outra, de modo que a habitação formava um todo. Fez cortinas de pelo de cabra, a maneira de tenda sobre a habitação em número de 11. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntou à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. E fez 50 laçadas na franja da cortina que terminava o primeiro conjunto e 50 na franja do segundo conjunto. Fez também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que formasse um todo. Fez também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidos de vermelho e outra de couro fino. O que é tudo isso aqui? São detalhes. Detalhes da construção, da habitação, da tenda do encontro. Eles fizeram tudo isso conforme o Senhor o ordenou. Fez para a habitação tábuas de madeira de acácia para colocá-las em posição vertical. Cada tábua tinha 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Lembrando que 1 côvado é 44 centímetros aproximadamente. Imagina isso, tá? Fez assim. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fez com as tábuas de habitação. Ele fez as tábuas para a habitação, 20 tábuas para o lado do Negueb, para o sul. Fez também 40 bases de prata para as 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e as 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Fez para o segundo lado da habitação para o norte 20 tábuas e 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o fundo da habitação, para o oeste, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do fundo da habitação. Eram geminadas na parte inferior, e assim permaneciam até o cimo, à altura da primeira argona. Assim se fez com as tábuas nos 2 cantos.
havia 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado da habitação, 5 para as tábuas do segundo lado da habitação e 5 para as tábuas do fundo da habitação ao lado do mar. Fez a travessa do meio para juntar as tábuas à meia altura, de uma extremidade à outra. Cobriu de ouro as tábuas e de ouro fez as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriu de ouro também as travessas. Vejam, aqui a construção, né, da armação para a tenda, para a habitação. Né? A habitação, a tenda e as tábuas aqui, né, para sustentar. Versículo 35, finalzinho. Fez a cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Fez-a bordada com figuras de querubins. Fez para ela 4 colunas de acácia que cobriu de ouro. Os seus colchetes eram de ouro e fundiu para elas 4 bases de prata. Fez também para a entrada da tenda um véu bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, com as suas 5 colunas e respectivos colchetes. E cobriu de ouro os seus capitéis, as suas molduras. As suas 5 bases eram de bronze. Bem, aqui conclui-se o capítulo 36. Veja, rico em detalhes. Aqui nós estamos na construção do templo. E no meu coração, o que é que me vem? Deixemos que Deus construa dentro de nós a sua morada. Que Ele more em nós. Que Ele nos construa como um edifício santo. Todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Purificando e santificando os nossos sentidos, o nosso corpo. Curando e libertando-nos de todo mal, de todo pecado, de todos os órgãos internos e externos. Deixando que Jesus e o Espírito Santo trabalhem em nós, que assim como foi construído esse templo, que o Senhor construa esse templo que sou eu. Esse é o sentimento que veio no meu coração. O que é que Deus falou com você? Seja fiel, convide mais pessoas para estarem conosco e amanhã a gente medita o 37º capítulo do livro do Êxodo. Um abraço.